Veja, nós, quando falamos de povos originários ou povos indígenas, como as pessoas às vezes chamam também, aliás, povos originários é uma palavra que tem sido muito usada hoje. Eu, particularmente, prefiro que seja povos indígenas, por um simples motivo: originário é a tradução de indígena. Quando está chamando alguém de indígena, está chamando de originário. Só que talvez para demarcar um território, né, seria interessante manter a palavra indígena, para lembrar que nós estamos falando de povos da origem do, do país. Né? Indígena quer dizer originário, é isso. Nós somos hoje 305 povos e nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Não existe nenhum estado brasileiro que não tenha a presença indígena. E também são faladas aqui 274 línguas diferentes. De um, de um total que os pesquisadores dizem no século XVI, ali quando os europeus chegaram, tinha cerca de 5 milhões de pessoas nesse território, nesse lugar, que depois veio se chamar de Brasil. E eram falados em torno de 1.100 línguas. E haviam 1.000 povos nesse território. Passados esses 524 anos, nós temos ainda 305 povos, 274 línguas, e em diferentes processos de encontro com a sociedade brasileira. É importante as pessoas lembrarem que tem indígenas que têm 500 anos de contato e que conhecem muito bem a dinâmica da sociedade. Tem grupos que têm 300, 200, 100 anos, tem grupos que têm 50 anos de contato, tem grupos que não foram contactados ainda. Então, quando a gente generaliza, assim, são os povos indígenas, dá a impressão que eles estão no mesmo nível de entendimento de sociedade, e isso não é verdade. Né? Existem aqueles que estão em contexto urbano, inclusive vivendo uma vida difícil ou fácil, dependendo do lugar, e existem aqueles que nem falam português, nem conhecem, na verdade, essa realidade nacional. Os povos originários, né, ou povos indígenas, são aqueles que estavam anterior à chegada dos europeus, são grupos humanos que têm uma características muito próprias e que são determinados justamente por uma construção de uma cosmologia, uma cosmogonia, né, que tem a ver com as suas respostas para os dramas da existência, né? Porque nós estamos falando aqui de seres humanos que foram se constituindo a partir da sua experiência de humanidade, sua experiência de interpretar o mundo que vive e que podem dar muitas e criativas respostas às nossas indagações existenciais. Né? Então, os povos indígenas são gente, e essas gentes todas precisam ser conhecidas melhor. O que é ser uma representação, uma liderança indígena no Brasil de 2024? Olha, eu diria que é uma responsabilidade extremamente grande, né? Primeiro porque a gente, quando é colocado, ou se coloca como representante, a gente tem que deixar um pouco o nosso ego de lado e começar a pensar cada vez mais no coletivo. Pensar no coletivo significa também você entender melhor toda essa dimensão da sua existência, do seu lugar, mas do lugar de todos os outros. Né? Portanto, representar seria uma forma de a gente dizer que alguém sente na pele, vive na pele, tudo aquilo que um determinado grupo vive e sente e deseja e quer manter. Porque, na verdade, o representante ele não defende uma causa sua, ele defende a causa de um grupo. E para isso ele tem que estar de fato inserido num grupo para poder sentir as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos prazeres de todo mundo. Então, em 2024 isso é cada vez mais latente e parece muito mais claro de a gente perceber, porque hoje nós temos cada vez menos líderes, cada vez menos representantes de fato, porque nós estamos cada vez mais egoístas. E as pessoas que se colocam como representantes, elas na verdade não estão representando
uma ideia ou um propósito. Elas estão representando muitas vezes a si mesmas ou aquilo que elas acham que o outro quer. E aí, mais uma vez, a gente cai na nossa incapacidade de olhar o outro como o outro é. A gente acaba querendo que o outro seja o que a gente é. E isso, em outras palavras, se chama colonização. Daniel, do que você sente saudade? Olha, Rafael, eu confesso para você que saudade é um termo que não está muito no universo do meu povo, sabe? Porque a saudade ele é uma ausência. A saudade é um sofrimento, basicamente. A palavra saudade, ela nos remete a dores. A gente tem uma saudade boa. Não combina. Saudade e coisa positiva. Né? Saudade rima com tristeza, rima com outras, com carências, com ausências, com faltas. Né? A gente sente saudade de alguém que a gente abandonou, ou que a gente perdeu, ou que a gente, né, ou que alguém perdeu a gente. Né? A gente sente essas coisas. E o meu povo, ele foi me ensinando ao longo do tempo que as pessoas que vivem o presente, o agora, não estão presos ao passado e nem então estão desejando o futuro. Elas estão no aqui e agora. E a sobrevivência, ela exige que a gente esteja inteiro no lugar onde a gente está. E quando você encontra alguém para dividir o seu presente, você tem que ter uma atitude de gratidão permanente pelo presente. Então você tem que usufruir de uma pessoa naquele momento que você está vivendo com ela, né? Tem que ser pleno naquele momento. E se você simplesmente vai trazer isso para um outro espaço, que é o espaço do passado, isso vai fazer você se, se descuidar, se desviar do presente, do agora. Então a saudade, assim, é claro, tem coisas boas que você traz na lembrança. E eu diria que coisas boas não são saudade. Coisas boas são memórias. Memórias afetivas que moram dentro da gente. Né? Agora tem aquele sentimento de saudade mesmo de coisas ruim que você viveu, né, e que pode causar na gente um certo incômodo, um certo, uma certa dificuldade, inclusive, de a gente seguir adiante. Né? E isso, a meu ver, é doença. Né? A meu ver, é sofrimento. A meu ver, é apego. Né? Porque saudade também é apego. Né? Você viveu uma situação legal com alguém, assim, aí de repente você se pega pensando naquilo e você quer que repita, e você, quando está junto, não consegue repetir, porque é um outro momento, é uma outra história, é um outro espaço, é um outro lugar, né? Enfim. Mas, objetivamente, você já viu que eu sou um diletante, né? Que fico Maravilhoso. dando volta nas ideias. Mas eu diria assim, claro, eu sinto falta de uma infância que eu vivi lá no meio da floresta, eu sinto falta da floresta, eu sinto falta de mergulhar no mar, no rio, né? De subir na árvore, de poder ser jovem de novo, né? De poder subir na árvore e chupar manga no pé. Né? Isso dá uma certa melancolia, mais uma vez, né? Saudade ligado com coisa um pouco triste, né? Mas dá uma certa melancolia daquele tempo. Mas, repito, como eu sou uma pessoa do presente, isso chega até mim como um espaço de memória, né? Que eu acabo transformando muitas vezes em histórias. Talvez a minha a delicadeza da minha escrita tenha muito a ver com esse lugar de um tempo vivido que eu pude apreciar, pude usufruir e que de repente se transforma numa história que eu quero contar para as crianças, que eu quero contar para os jovens, que eu quero trazer para que eles possam também se sentir bem vivendo o presente.
Quem são os Mundurucus? O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados do Brasil. A gente está presente no estado do Amazonas, do Mato Grosso e do Pará. Eu sou oriundo do Pará, né? A minha família é Munduruku do Pará. Nosso povo ele tem um contato com a sociedade nacional de mais ou menos 350 anos. Já desde essa época, o povo Munduruku foi contactado ali, não foi um contato pacífico, não foi nada disso, tem toda uma história, né, que o nosso povo viveu e que traz, isso tá na memória do nosso povo, mas é um povo que por conta desse contato antigo a gente teve que ir adaptando, a gente teve que ir mudando também a nossa própria cultura, mudando o nosso próprio jeito de interagir com a sociedade envolvente, né? Assim a gente chama a sociedade nacional. A gente teve que ir se acostumando a elementos da cultura estrangeira, é, essa cultura alienígena. Essa é uma outra palavra legal para a gente pensar que o alienígena é o contrário do indígena. O alienígena é quem vem de fora, normalmente o extraterrestre, né? Que vem fora da Terra. E o indígena é o que está dentro. Por isso é o originário, é o que nasce ali na Terra, né? Então a gente teve que conviver com essa cultura alienígena, cultura que veio de fora, e portanto a gente teve que aprender a língua, a gente teve que aprender a comer açúcar, a gente teve que aprender a beber cerveja, a gente foi aprendendo essas coisas porque eram isso que iam apresentando para a gente, né, para o nosso povo, até os dias de hoje ainda é assim. Isso vai, obviamente, mudando, tomando outras características, mas o fato é que o povo Munduruku, nós já fomos algo em torno de 40 mil pessoas. Hoje nós somos, basicamente, estamos em torno de umas 15 mil pessoas nesses 3 estados. É um povo eminentemente guerreiro. Munduruku significa formigas guerreiras, essa é a tradução da palavra, porque é um povo que foi reconhecidamente na história brasileira, foi reconhecido como um povo guerreiro, povo caçador, não caçador de animais só, mas o caçador também de cabeças. Nosso povo era reconhecido como caçadores de cabeça, que tinha toda uma simbologia, todo um significado por trás disso, claro. E esse povo, como eu disse, era um povo, por ser guerreiro, era um povo nômade também, a gente andava de... Por isso estamos nesses 3 estados. Com o passar do tempo e com a chegada cada vez mais dos alienígenas, né, no território, a gente foi tendo que virar mais, se fixar mais nos lugares. Hoje, nosso povo tem um território já seu, né, da onde a gente procura manter a nossa vida. Nosso povo fala o Munduruku, é a língua tradicional, né, do nosso povo, que é uma língua que é de origem tupi, mas ela também é uma língua bem diferente das outras línguas, difícil também de se aprender. Enfim, nós hoje no Pará nós somos o grupo maior, temos algo em torno de umas 9, 10 mil pessoas ali. E já temos o nosso território demarcado, existe uma certa tranquilidade, mas isso não significa paz. Pelo contrário, continuamos enfrentando a invasão do, do garimpeiro, do madeireiro, né, da galera toda que vive atrás dos territórios indígenas para detonar, né, detonar a natureza. Mas é uma área demarcada, portanto a gente tem um certo direito garantido de viver nessa terra. Mas, como eu disse, nada pacificamente. Bom, quais são as maiores dificuldades que você encontra na sua caminhada, Daniel, sendo uma representação indígena? Olha, eu costumo dizer assim, essa coisa da representação, eu prefiro achar que, mais do que um representante dos povos indígenas, do movimento indígena, eu prefiro considerar que eu sou um indígena em movimento, né? Que eu sou um indígena que construiu toda uma caminhada própria, sem ser individual, mas uma caminhada própria, porque
tem a ver com a minha formação, tem a ver com as escolhas que eu fiz, né, de estudo, de pesquisa, enfim. E essas escolhas, obviamente, têm as suas consequências, têm as suas coisas boas e as coisas ruins. Escolher estudar me tirou, por exemplo, da convivência com o meu povo na aldeia, né, com a vida talvez idílica que eu pudesse ter por lá, e acabou me trazendo para um outro lugar, para um outro território, para um outro espaço, que eu tive que me adaptar, tive que me acostumar, tive que aprender, tive que fazer um esforço muito maior para entender o mundo ao meu redor do que aquele que eu tinha lá em contexto de aldeia. Por outro lado, assim, estar na cidade nunca foi uma coisa fácil. Nunca foi mamão com açúcar, como se diz, né? Eu tive que penar bastante para ir conquistando aos pouquinhos esse meu, esse meu lugar, né? Porque sair do contexto do norte do país e de dentro de uma aldeia, de uma comunidade, exige, cobra da gente um ônus muito grande, né? E a sociedade nacional é uma das que cobra mais e é a que menos oferece o bônus, né? Ela cobra o ônus, mas não dá o bônus. E passar por todo, fazer toda essa caminhada, não foi uma coisa simples. E ganhar esse status, conquistar esse status de representar, não foi uma jornada assim que simplesmente alguém disse assim, toma aí, agora seja você o embaixador dos povos indígenas. É um convencimento que eu venho fazendo do meu povo e dos outros povos indígenas, porque os povos indígenas também me reconhecem como uma espécie de embaixador das populações todas, mas isso, como eu disse, não foi me dado assim, simplesmente porque eu sou bonito. Isso foi uma conquista, mostrando a minha capacidade, mostrando o meu compromisso, né, com as pautas das populações indígenas, e ganhar também esse respeito da população brasileira demandou muito tempo. Né? Se hoje eu posso dizer assim que eu trafego com muita tranquilidade nos dois mundos, isso nunca foi uma questão de privilégio, né? Nunca foi porque eu nasci indígena, então o Brasil abriu as portas para mim. Não, o Brasil fechou por eu ter nascido indígena. Eu tive, na verdade, que fazer um esforço danado para abrir, né? Pegar o pé de cabra e ir abrindo a coisa na base do esforço. E, por outro lado, também o povo indígena tem os seus cuidados, né? Para não indicar pessoas e não indicar lideranças que não sejam de acordo com as suas propostas. Então eu me sinto muito realizado, muito feliz de estar nos dois mundos, né, poder trafegar pelos dois mundos, sabendo que há coisas boas de um lado e coisas boas de outro, coisas ruins de um lado, coisas ruins de outro, né? Só que isso tudo pode ter um casamento aí dessas várias questões para que os dois lados acabem satisfeitos pelo que conseguem conquistar. O preconceito, ele fez parte da sua caminhada, Daniel? Olha, Rafael, tem uma questão que eu gosto sempre de colocar. Porque preconceito, se a gente levar a ferro e fogo, preconceito é fruto da ignorância. Ignorantes todos nós somos, em maior ou menor grau, depende muito. Porque a ignorância é, de uma certa forma, a escuridão que nos habita. É a falta do conhecimento mesmo. E o conhecimento é a luz que ilumina essa escuridão. Quando a gente é simplesmente ignorante, a gente consegue se aprumar, consegue se arrumar. Com o quê? Com o conhecimento. O conhecimento ele nos tira da ignorância. Então a gente é preconceituoso porque a gente não sabe. Quando a gente passa a saber, a gente deixa de ser preconceituoso, se quiser, porque se não quiser, a gente vira racista. E o racista,
ele não é ignorante. O racista sabe que ele é racista. Ele, dentro dele, tem uma posição de não gostar do outro e de não aceitar a existência do outro. Então ele quer destruir o outro. Quem é simplesmente preconceituoso, ele não quer destruir o outro. Ele simplesmente não conhece. Entendeu? Então, nesse sentido, e com base nessa explicação, eu diria, eu passei por muita situação de preconceito. As pessoas sempre olharam para mim de uma forma muito preconceituosa. Mas eu nunca sofri na pele nenhuma situação de racismo. Eu nunca me senti sendo tratado por um racista. Sabe assim, alguém diz assim, você não devia estar aqui porque eu sou superior a você, ou coisa parecida, que é o racismo. Eu nunca vivi essa situação. Embora, claro, você pode sentir olhares, sentir coisas, mas de fato alguém chegar e dizer assim, esse não é o seu lugar porque você aí nasceu inferior a mim, nunca ninguém chegou a esse ponto. Mas com relação a as pessoas revelarem a sua ignorância com relação ao que eu sou, isso eu vivi bastante. Mas você sabe que também com o passar do tempo, eu aprendi a responder a essas questões sem me tornar violento. Porque uma das questões que sempre eu vejo assim, é que as pessoas, quando se sentem agredidas, mesmo apenas como ponto de preconceito, quando elas se sentem agredidas na sua identidade, elas normalmente respondem de uma forma violenta. E eu fui descobrindo aos pouquinhos, conversando com os meus avós, com os velhos da aldeia, né, que a melhor maneira da gente reagir a uma agressão é através da ironia, é através do gracejo, é através da piada, do bom humor. E aí eu fui vendo isso acontecer na prática, né, de muitos pessoas mais velhas que eu fazendo isso, eu fui me tocando que realmente a melhor maneira de você desconcertar alguém que não te conhece ou quer fazer um ato de preconceito contra você é você tratá-la do jeito que ela quer ser tratada, né? Ou seja, com piada. E aí ela se vê espelhada na gente, né? Ela se vê, pô, ele está me tratando assim porque eu estou tratando assim e tal. Então existe uma recíproca, uma reciprocidade entre um e outro. Então a pessoa que tem o preconceito, ela se sente intimidada. E aí ela pede desculpa. O racista, ele nunca pede desculpa. Porque o que ele quer é ofender, atacar, detonar, destruir. E aí não rola. Qual é o motivo que te faz entrar para a política, Daniel? Pois é, essa é uma pergunta muito difícil de responder por si só. Porque quando as pessoas olham justamente a caminhada toda que eu fiz, que eu já fiz e que pretendo continuar fazendo, né, elas acham que eu estou fazendo uma troca ruim, né, porque por conta do caminho mesmo já construído. E eu costumo convencer ou tentar convencer as pessoas de que, na verdade, eu não estou fazendo nada mais e além de ser o que eu sou. E o que eu sou? Eu sou um cidadão. E um cidadão que luta pelos seus direitos. Quando a gente luta pelos nossos direitos, a gente consegue algumas conquistas, com o apoio, com o incentivo de muita gente, você acaba alcançando algumas conquistas, alguns direitos, tudo mais. Agora, quando você simplesmente vê que essas conquistas elas, elas não são praticadas, muitas vezes esses direitos não são praticados, você quer se colocar a serviço de uma causa. E a causa justamente é o que dá o sentido de ser político. É de transformar aquilo que a gente acredita que seja bom para todo mundo numa obrigação do Estado.
E só quem faz isso, quem propõe leis para que isso aconteça, são os políticos, é o legislativo, né? É o legislativo. Então, eu penso que entrar na política, fazer parte do legislativo, a gente tem que ter clareza de que o que a gente vai conquistar são direitos cada vez mais importantes para uma maioria de pessoas, para que a gente diminua as diferenças sociais, para que a gente diminua essas desigualdades que existem, desigualdade econômica, de uns que têm muito, de outros que não têm nada. Né? Um país como o nosso, rico na produção de alimento, ter gente passando fome. Essa coisa me incomoda muito. E é preciso transformar isso tudo em política pública, né? Para não virar caridade, para não virar clientelismo, né? Para não achar que a gente tem que dar as coisas para as pessoas. Não, a gente tem que conquistar juntos. Por isso, ser eleito por um grupo faz com que o representante, aí sim, você vira representante legítimo, né, de um grupo, faz com que um grupo inteiro esteja com você, né? Então eu acho que a política é algo que faz parte de todo mundo, pelo sim ou pelo não. Se você não é político, ou você acha que não é político, e você diz, os políticos que resolvam o que tem que fazer, você está abrindo mão de sua cidadania. E às vezes piorando o seu voto para alguém que não vai te representar de fato. Eu quero ser um representante legítimo. Né? Pode ser que a população não queira, mas aí já é um outro problema que, para além da questão política, aí é uma questão de consciência, uma questão de educação, que passa pela formação da mentalidade do nosso povo. Quais são suas perdas, Daniel? Não sei se eu posso dizer que são perdas todo o processo que a gente vive, né? Como eu falei, eu abri mão de coisas para poder chegar onde cheguei, né? Eu abri mão de uma aldeia, de uma comunidade, abri mão de viver na floresta, abri mão de respirar ar puro, se bem que hoje em dia não está tão mais puro assim em lugar nenhum, né? Quer dizer, eu abri mão de um modo de vida quando escolhi viver num outro território, num outro lugar. Portanto, se a gente pode somar isso e dizer que isso é uma perda, efetivamente. Perdi a oportunidade de conviver com meus pais. Né? Meus pais, para mim, foram importantes até um determinado momento. Depois eu fiz a opção de vir para outro canto, para outro lugar, e acabei abrindo mão da convivência com eles, portanto, de aprender mais coisas, de ter. Então, eu abrir mão da convivência com meus pais, com meus irmãos, nós somos em 10 irmãos, portanto, todos eles vivem muito próximos uns dos outros, e eu sou o único que vive longe. Então, isso pode ser também computado como uma perda, né, de convivência. De uma certa maneira, quando me resolvi que eu ia estudar, que eu ia pesquisar, que eu passei muito tempo fora de casa, enquanto os filhos nasciam e cresciam, né, isso pode ser considerado uma perda também. Né? Então, essas são, assim, digamos, algumas dessas perdas que me habitam, que moram dentro de mim, que conversam comigo, né? E que eu procuro pacificar dentro de mim, né? Porque, na verdade, não tem o que fazer. Depois que a gente perde, o caminho que se apresenta para a gente é caminhar para frente. Porque não tem, a não ser que você desista de viver. Mas aí já é uma outra escolha que a gente tem que fazer. Você vislumbra dias melhores para as nações indígenas brasileiras e latino-americanas também? Não sei, Rafael, eu não vislumbro nada, na verdade, nem boas nem ruins. O que está escrito no passado nosso, que não dá para a gente modificar porque já foi, é que seguindo esse mesmo percurso que nós estamos vivendo, não vai sobrar povo indígena
para chamar de seu daqui a algum tempo, né? Porque esses povos estão sendo cada vez mais oprimidos por uma economia que é uma economia de, de, de destruição, né? Você precisa destruir para produzir. As populações indígenas são populações que elas se orientam pela natureza, né? Pelo rio, pelas árvores, pelo vento, pelas águas, né? São populações que têm na natureza o seu recurso de sobrevivência. Esses recursos eles estão sendo detonados. Portanto, o que nós vamos ter daqui a algum tempo, provavelmente, é cada vez mais a diminuição do território dessas populações e essas populações tendo que migrar para contexto urbano. E, embora elas não percam a sua identidade indo para contexto urbano, elas perdem na verdade, a sua cultura. Tudo aquilo que mantém, né, a sua ancestralidade, que tem a ver com os seus lugares sagrados, tem a ver com as nascentes dos rios, tem a ver com o sonho delas, o sonho sonhado mesmo, né? O sonho que a gente dorme, que quando a gente dorme conversa, dialoga com outro universo, com outro mundo. Tem a ver com as perdas da cosmovisão dessas populações, das suas crenças, porque vem toda a invasão de outros pensamentos, de outras crenças para dentro delas. Então, mesmo aquelas que estão em contexto de aldeia hoje, que estão vivendo no meio da floresta, essas estão cada vez mais oprimidas pela chegada das religiões, né? Chegada do fazendeiro, do agronegócio, enfim, dessa gente toda, do garimpeiro, das empresas multinacionais que estão baixando nesses territórios. Tudo isso vai fazendo com que essa população ela seja obrigada a atualizar a sua própria cultura, a atualizar o seu pensamento e dar novas respostas a essas demandas que vão aparecendo. Então, a grosso modo, eu diria assim, no futuro próximo, as populações indígenas existirão, mas elas estarão totalmente cooptadas por um sistema econômico e um sistema político que vai desqualificar completamente o seu modo de viver. Num senso comum, a sociedade em si coloca as nações indígenas num balaio só, os povos originários. Existe uma diferenciação básica, Daniel, geográfica, enfim, aonde se dá essa singularidade? Existe sim, Rafael. Se a gente imaginar, veja, são 305 povos, eu falava. Esses povos eles estão separados entre si por troncos linguísticos e famílias linguísticas. São 274 línguas faladas ainda no Brasil. Essas famílias, esses troncos linguísticos, são 3 grandes troncos linguísticos, eles estão divididos em famílias linguísticas. E essas famílias linguísticas são faladas por povos diferentes, né? A gente fala dos Guarani, né? O povo Guarani é um povo que todo mundo conhece, tem a ver com o Tupi-Guarani famoso, que todo mundo ouve falar, né? Mas não existe um Guarani, existem 3 línguas Guaranis diferentes. É uma família linguística. Então, se você vai no litoral de São Paulo, ali você vai encontrar os Imbiá, né? Se você vai ali no sul do Brasil, os Guarani de lá são Nhandeva. Se você vai no Mato Grosso do Sul, os Guaranis são Kaiowá. Então é a mesma língua com algumas diferenciações. Isso é o povo único que eu estou falando. Agora, e ainda tem os que são de fora do Brasil, do Paraguai, tem, né, Guarani, em alguns lugares são 8 estados brasileiros e 4 países diferentes falam a língua Guarani, nessas diferenças todas.
Mas entre os próprios Guarani, embora eles falem as mesmas línguas, tem as suas diferenças culturais, né? Porque depende do lugar onde eles habitam, onde eles estão morando, efetivamente. Bom, o fato é que entre o Yanomami e o Munduruku existe muita diferença, que começa pela língua. O povo Munduruku é um povo de floresta, o povo Yanomami também é um povo de floresta. Mas a leitura que o povo da floresta Yanomami faz que tem a ver com o território onde eles habitam. Então, eles vão criar todo um arcabouço mental, um arcabouço intelectual, um arcabouço espiritual do território onde eles estão. Então, embora eu chame para o Yanomami, eu, Munduruku, chame para o Yanomami de parente, o que nos une é a natureza. Mas o que nos divide, ou que nos torna singulares, é a natureza. É a leitura que cada um desses grupos faz da natureza. Os seres que os Yanomami acreditam, os Zomama, como eles dizem, né, é diferente dos seres que os Munduruku acreditam. Não é a mesma divindade, não é a mesma história de criação, não é a mesma formação, educação das crianças. São coisas diferentes, alimentadas pela mesma matriz, que é a natureza, mas a leitura de mundo de um povo ou de outro é bastante diferente. Agora, essas peculiaridades a gente não aprende na escola. Claro, a escola simplesmente ela cria uma massa, né, e chama todo mundo de, antigamente, né, usava mais, chama todo mundo de índio, né, como se o Yanomami fosse igual ao Munduruku. Essas particularidades a escola perde, as crianças perdem de aprender novas formas de olhar para o mundo quando a escola não ensina para elas as particularidades, as peculiaridades de cada povo. O movimento das populações negras nos dias atuais, por conta da sua luta, elas tiveram uma vitrine no universo mercadológico, midiático, coisa que não chega tão aos povos indígenas. Por que não? Bom, a resposta pode ser não ser muito agradável, né? Mas eu diria que o povo indígena não é produto. O povo indígena não vende. O povo negro, assim, na sua própria diversidade, ele se torna um produto comercial muito mais palatável para a sociedade. E é claro que se descobre isso, ao se descobrir isso, se cria toda uma série de produtos, porque os negros formam no Brasil uma parcela da população, uma maioria da população, que é uma maioria consumidora, é quem vai consumir produtos. Então, o mercado, ele vê no mundo, né, dos negros o mercado consumidor. Então, ele vai abrindo cada vez mais. Basta a gente olhar como a televisão hoje se abriu muito mais para atores negros, né? Muito mais, gente. Você não vê quase atores indígenas. Agora que está se abrindo um pouquinho. Mas hoje nós vemos programas inteiros feitos, protagonizados, né, por pessoas negras. O que não é um desmérito, não estou desmerecendo a conquista em si. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da análise sociológica da coisa, eu diria que sim, os negros viraram um negócio, viraram um produto dentro da sociedade. E as populações indígenas ainda, elas lutam, elas têm um ideal. Elas têm um ideal pelo qual lutam, né, que tem a ver com a demarcação de terra, sobrevivência física, cultural, espiritual do seu povo. Essa luta por terra que os indígenas têm, que no final das contas é a luta pelo povo brasileiro, né, que é o único grupo ainda que luta pelo povo brasileiro, é o povo indígena. Essa luta por terra, ela é uma luta desigual,
porque o povo inteiro, o povo brasileiro inteiro, usufrui das conquistas que os indígenas conseguem. Mas o povo brasileiro inteiro ainda não acredita e não confia e não aceita as populações indígenas como guardiães dessas conquistas todas. Então, nunca vai haver uma igualdade de tratamento. Sobretudo, os indígenas não querem virar mercado, não querem virar produto, não querem virar vitrine. Né? Os povos indígenas querem manter um modo de existência que bate frontalmente com a sociedade capitalista que a gente vive. Quando, obviamente, há uma leitura que o mercado faz, é de que os indígenas também podem vender. E por isso se abre mais. Você vê hoje os indígenas dominando uma boa parte de alguns cenários, pelo menos no campo das artes. Né? Porque os indígenas estão mostrando que dominam um conteúdo, dominam o fazimento de uma arte, mas essa arte também pode virar um produto, e esse produto pode acabar nas salas de exibição, nas vernissagens da vida, né? E isso acaba, às vezes, transformando o indígena também num produto. Isso é algo que precisa ser observado, sabe? A própria literatura que eu faço, eu tenho essa clareza, né, de que ter um produto como literatura que é considerado um produto também mais de alto nível, né, porque o público consumidor de livro é um público normalmente mais com melhores condições financeiras, né, não é todo mundo que pode comprar livro, mas a gente entende que a gente está vendendo ali uma mensagem, né? A gente está oferecendo para o leitor uma mensagem que pode ajudá-las a entender o nosso modo de ser. Não é? Eles não estão consumindo simplesmente uma leitura para se divertir, né? Como existe a literatura, né? Uma literatura apenas de prazer, né? A leitura como prazer. A gente entende que a literatura que a gente produz é uma literatura de resistência. Não sei se falei o que você queria ouvir, mas eu gostei de falar. Muito bom. Maravilhoso. Você acredita em Deus, Daniel? Já acreditei mais. Eu diria que eu estou um pouco em dívida, se ele existir. Eu estou um pouco em dívida com ele, que eu já fui um pouco mais fiel a ele. Mas sim, acredito. Mas eu diria que com o passar do tempo, o meu entendimento sobre Deus foi se transformando. Eu fui aprendendo a lidar com a diversidade. E aí eu fui descobrindo que não existe um Deus único. Existe um único Deus. Mas não existe um Deus único, no sentido de que é igual para todo mundo. Que as leituras sobre a divindade, elas mudam de acordo com os lugares em que a gente está. Então, a esse Deus único, o povo indígena, ele reverencia. O povo do Tibete reverencia. O povo da África reverencia. Do seu jeito, da sua maneira, com seus rituais. Eu diria que eu hoje sou muito mais tolerante. Tolerante não no sentido de aguentar, sabe, o, o terreiro de Umbanda ali, de Candomblé. Não. No sentido de entender que a reverência que eles fazem é verdadeira, é digna, sabe? É completa em si. E que cabe a mim, como um ser humano, respeitar. Olhar, respeitar, também reverenciar. Né? Não faço parte dessa orientação espiritual, mas entendo que se você tem essa orientação, ela é sua. E cabe a mim, respeitoso que sou, reverenciar.
essas divindades. Então, sim, eu acredito em Deus. Você tem medo da morte? Já tive também, mas a natureza, a própria natureza foi me ensinando de que morrer é simplesmente completar um ciclo, completar uma estação da existência, sabe? Assim como a natureza tem 4 estações, a vida tem 4 estações. A gente se realiza quando a gente viveu as 4 estações. Não é legal que uma criança desapareça, assim como não é interessante que uma folha verde caia da árvore. O ideal da folha é que ela passe por todo o processo e quando chegar a hora dela, ela caiu da árvore. Eu entendo que se a gente viver as 4 estações da vida, chegar na velhice, como é o meu caso agora, já estou chegando na velhice, né? Eu já estou me sentindo inteiro, completo, tendo passado pelas várias fases da existência e eu sei que num determinado momento eu vou cair da árvore. E aí uma árvore, uma folha madura, já tendo passado por todas as fases da existência. Aí chega a minha hora de cair da árvore. Ponto final. Aí quando eu caio da árvore, eu vou mergulhar na raiz da árvore novamente e vou alimentar a árvore para que ela viva de novo. Eu penso no rio, num rio que corre livremente, né? Para onde é que o rio vai? O rio ele vai se encontrar com o mar. Quando é que o rio se realiza? Quando ele mergulha no mar. O mar para o rio é a completude. Ele está completo, ele encontra, cheguei aonde eu tinha que chegar. Ponto final. Acabou. Acabou. Não, eu continuo no rio, no mar. O mar continua. Entendeu? É a mesma coisa no universo. Eu morri, eu entro no universo. Eu deixei de existir? Deixei. Mas aí eu estou mergulhado no universo. Ponto final. É assim que eu encaro a bicha. Tá bom. Quem é Daniel Munduruku? Daniel Munduruku é um brasileiro que nasceu no meio de um povo originário, né, que viveu desse povo a sua primeira infância até uma determinada idade, depois foi obrigado a ir para a cidade grande e foi fazendo as suas escolhas nessa cidade grande até vir parar na cidade de Lorena, que acabou virando a minha aldeia, né, o meu lugar, o meu território. Por isso é um lugar que eu quero lutar por esse lugar, por esse espaço, por essa minha aldeia, porque só assim eu entendo que eu vou pertencer cada vez mais, né, a esse chão, a esse lugar que uma hora, como eu disse, né, vai me absorver, vai absorver a minha existência. E o Daniel Munduruku é esse ser complexo, né? Um ser complexo, mas ao mesmo tempo a complexidade ela traz em si a simplicidade. Então eu vou entendendo as agruras da vida, da existência, as dores, os amores, os sofrimentos e as alegrias como parte de um único processo, né? De um processo de me manter vivo até que a folha envelheça na árvore e caia. Então, assim, não quero sofrer com a existência. Eu quero existir. E se houver sofrimento em existir, que ele seja uma composição, né, dentro de mim, uma música, uma melodia, dessas que a gente ouve e às vezes entristece, dessas que a gente ouve e às vezes fica feliz, né, que dá uma adrenalina boa no corpo, faz o corpo dançar, né, faz o corpo se mexer. E aquela tem vezes que a gente ouve uma melodia e quer que o corpo se acomode, fique quietinho, né? Então a complexidade e a simplicidade, elas são vindas de uma mesma raiz, né? De uma mesma árvore. Às vezes é preciso passar por uma e por outra, até para a gente viver melhor. E isso me lembra sempre uma poesia de Fernando Pessoa. Posso recitar? Por favor. Eu gosto muito dela porque acho que ela sintetiza muito o que eu sou, o que eu penso, sabe? Ela diz assim:
Se eu pudesse trincar a terra prometida, ou sentir livremente o paladar, eu seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso de vez em quando ser infeliz para se poder ser natural. Nem todo dia é dia de sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se. É por isso que eu tomo a infelicidade como felicidade. Naturalmente, como quem não estranha, que haja planícies, que haja montanhas e que haja rochedos e ervas. O que é necessário, Rafael, é ser natural e calmo. Na felicidade ou na infelicidade. Pensar como quem anda, viver como se pensa. E quando se vai morrer, lembrar que o dia também morre. E que a noite é bela. E belo é o poente que fica. Obrigado por ser tão necessário. A gente se esforça. Muito obrigado. Obrigado pela conversa muito maravilhosa, para além dos clichês, né? Uma conversa que me fez me sentir leve, assim poder compartilhar essa minha intimidade com vocês, porque no final de contas estamos falando de vida, né? Gratidão, Rafael. Eu que agradeço.